Olá, meu nome é André Mansano, médico especialista no tratamento de dores crônicas. Hoje eu falarei sobre os 10 principais mitos relacionados às dores lombares. Mito número 1. A presença de dores lombares usualmente está relacionada a alguma condição médica grave. Isso está longe de ser verdade. Apesar das dores lombares causarem muito desconforto e eventualmente algum grau de incapacitação, na grandíssima maioria das vezes elas são inespecíficas. Não há nada muito grave por trás, como por exemplo o câncer, que é uma das grandes preocupações dos pacientes. Mito número 2. As dores lombares se tornarão persistentes e vão piorar ao longo da minha vida. Isso também não é verdade. O que os estudos mostram é que a grande maioria dos pacientes, mais de 95%, melhoram as suas dores lombares com o passar do tempo, em 1, 3 até 6 meses. A minoria dos pacientes vão desenvolver o que nós chamamos de dor lombar crônica, que seriam as dores que vão durar mais do que 3 meses no ano. Mito número 3. A presença de dor lombar crônica está sempre relacionado a algum dano, algum machucado em alguma estrutura da coluna. Isso também nem sempre é verdade. Nós sabemos que há outros fatores que influenciam as dores lombares e a gravidade das dores lombares. Por exemplo, o estresse. Nós já falamos sobre isso aqui e eu vou deixar o link aqui acima para vocês. O que a gente percebe é que tem pacientes que têm um dano na coluna muito grave e tem pouca dor, e tem pacientes que têm lesões muito pequenas, muito frustras na coluna e tem muita dor. Então nem sempre há uma correlação entre a intensidade da dor e a lesão que nós verificamos na coluna. Mito número 4. Exames de imagem como a ressonância nuclear magnética sempre são necessárias para avaliação de dor lombar. Isso também não é verdade. O que nós sabemos é que apenas pacientes que têm alguns sinais de alerta é que vão precisar de uma ressonância nuclear magnética. Inclusive, a ressonância não tem o poder de identificar a fonte da dor lombar. Os estudos mostram, por exemplo, entre atletas juvenis, tenistas juvenis de 16 a 23 anos, sem dor nenhuma, que todos eles foram submetidos à ressonância, mais de 30% tinham hérnia de disco. Mais de 60% tinham degeneração do disco, todos sem dor nenhuma. O que nós aprendemos disso? Que nem sempre o que aparece na ressonância é fonte de dor. Mito número 5. Dores relacionadas ao movimento ou aos exercícios físicos significa que eu estou machucando ainda mais a minha coluna. Isso também não é verdade. É esperado e até normal que quando o paciente tem uma dor lombar, as estruturas estejam mais sensíveis. Inicialmente a dor pode piorar o exercício. O paciente acaba entrando naquilo que nós chamamos de cinesiofobia, que significa literalmente medo do movimento. Isso é extremamente deletério no tratamento. Nós sabemos que uma das grandes armas que nós temos para o tratamento das lombalgias é o exercício físico regular. Mito número 6. As dores lombares estão relacionadas a uma má postura. Já é tempo de acabar com esse mito. O que os estudos mostram é que não há uma postura ideal e nenhuma postura está relacionada ao aumento da incidência de dores lombares. O que nós sugerimos é que o paciente adote posturas confortáveis, mas que altere as suas posturas, altere, se movimente, isso que é muito importante. O corpo foi feito para se movimentar. Mito número 7. As dores lombares estão relacionadas a uma musculatura do core mais fraca. Isso também não é verdade. Inclusive, o que a gente verifica é que pacientes com dores lombares têm inclusive uma musculatura mais tensa do que o normal, até com um mecanismo de proteção, o mecanismo reflexo. Mito número 8. Movimentos repetitivos de abaixar e carregar peso provocam lesões na coluna. Isso também não é verdade. A nossa coluna, ao contrário do que muitos pensam, ela é forte, ela foi desenvolvida para tolerar esse tipo de movimentação, para tolerar carregar um pouco de peso. Mito número 9. Uma piora das dores lombares significa lesão da coluna vertebral e demandam que o paciente fique em repouso. Isso também não é verdade. Inclusive, o sedentarismo e o repouso prolongado é um dos fatores que dificultam muito o tratamento do paciente. Batendo na mesma tecla, pacientes com dores crônicas precisam fazer atividade física regular.
Mito número 10. Procedimentos invasivos são efetivos e necessários para o tratamento do paciente com dor lombar. Isso também não é necessariamente verdade. Nós sempre optamos por tratamentos mais conservadores, como, por exemplo, alguns medicamentos e uma fisioterapia especializada. Apenas quando isso não traz o efeito desejado é que nós partimos para alguns procedimentos. E nós sempre escolhemos os procedimentos partindo daquilo que é menos agressivo para aquilo que é mais agressivo, escolhendo aqueles procedimentos que trazem menos risco para o paciente e só em casos mais graves, aqueles procedimentos que trazem mais risco, como por exemplo a cirurgia. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e siga-nos nas nossas redes sociais. Assim vocês ficarão por dentro de todas as atualizações sobre os principais tratamentos e diagnósticos relacionados às dores crônicas.